Pronto, tudo certo? Maravilha. Pessoal, boa noite. Bora lá então falar sobre direito recuperacional, ou direito falimentar, recuperação judicial e falência. Esse tema que a gente já viu desde o começo das nossas aulas, né? Um tema que está totalmente em voga, né? Muitos assuntos, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma nova decisão, afinal de contas a lei mudou, né? No finalzinho do ano passado, então está tendo ainda muitas decisões, muitos encontros. Esse ano vai ser um ano que vocês vão ter muitas palestras para assistir sobre o tema, afinal de contas, como eu disse, foi uma área que mudou no finalzinho do ano passado, então tivemos agora recente, né, o veto do Senado aos vetos da presidência, então tudo mudou, volta a ser como era antes, então a própria legislação está muito em discussão ainda, tá, pessoal? Então, vamos ficar acompanhando de perto acerca da recuperação judicial, acerca dessa legislação. Mas, de toda forma, a matéria propriamente dita não vai nos abalar, né? Porque essas mudanças legislativas que estão acontecendo mais numa seara mais aprofundada, né? Como se fosse algo como mais relacionado a tributo, a empresa, dentro da própria empresa. Está tendo muita discussão ainda acerca do administrador, né? Algumas pendências tributárias. Então, ainda está muito nesse meio, né? Para a nossa matéria propriamente, a própria doutrina em si não tem muito, não se abala muito quanto a isso, tá? Na verdade, o que muda, por exemplo, como a gente já viu, aqui, o prazo dos 180 dias, né? Improrrogáveis, a legislação falava, enquanto que agora já se aceita, porque já era uma jurisprudência do próprio STJ, tá? Então, só recapitulando, coisa que a gente já falou, tá? Mas são mudanças que estão acontecendo, né? E que aí a gente tem que ficar de olho nisso tudo, tá? Então, pessoal, a recuperação judicial a gente já falou, vou recapitular um pouco do que a gente já conversou até chegar na nossa aula de hoje, tá? Nós vimos que para poder dar entrada com o pedido da recuperação judicial é preciso preenchimento de alguns requisitos, tá? Dentre eles, a atividade está regularmente sendo exercida há pelo menos 2 anos, né? O caput do 48 ele é muito direto nesse assunto, tá? Outro detalhe importante é que a empresa não pode ter sido falida ou, se tiver pedido recuperação judicial, não pode ter sido há menos de 5 anos, tá? E, por fim, o terceiro ou quarto requisito previsto na legislação é que o administrador ou sócio controlador da empresa não pode responder por algum crime falimentar. Professor, como é que eu faço, então, para comprovar o exercício regular da empresa? Já viu isso, né? Foram 2 ou 3 aulas atrás. Certidão da junta comercial. Você, por meio da certidão, você consegue comprovar que ela está regularizada já há tanto tempo, tá? E aí, para a gente dar entrada no pedido da recuperação judicial, o foro competente é o foro do principal estabelecimento. E o próprio Conselho da Justiça Federal, né, por meio dos seus congressos que são realizados, já decidiram que o principal estabelecimento para a recuperação judicial é o local onde há a maior concentração de volume de negócios. Então, não é aquela ideia, como muitos às vezes confundem, de que o principal estabelecimento é a matriz. Não, não é a matriz. O principal estabelecimento para a recuperação judicial é onde há a maior concentração, maior volume de negócios, tá? E aí, sendo assim, já identificada onde vai ser dada entrada a nossa petição, a gente ingressa baseado no artigo 51, né? O artigo 51 ele vai trazer todos os tópicos, assim dizendo, que a petição inicial da recuperação judicial tem que conter, né? Desde toda a parte histórica, você contar um pouco sobre a empresa, por que ela merece a recuperação judicial, né? Os benefícios, o número de credores, a listagem dos credores, credores trabalhistas, credores quirografários, com garantias, né? Tudo isso tem que ser previsto na petição inicial, tá? E aí, tudo estando ok, tudo estando bonitinho, petição toda completa, ao deferimento da petição inicial. Com o deferimento da petição, a primeira coisa que o juiz faz é suspender as ações. Artigo 6º, ele suspende por 180 dias. A legislação anterior falava em 180 dias improrrogáveis. Porém,
com a mudança no final do ano, esse 180 dias ele pode ser prorrogável sim, tá? Agora, detalhe, essa prorrogação tem que ser em benefício da empresa em recuperação, tá? Essa suspensão, para a gente poder entender, suspende, pessoal, todo tipo de execução, todo tipo de ação contra a empresa recuperanda, tá? Por que isso ocorre? Porque a empresa precisa ter um fôlego, né? Então, a ideia dessa suspensão é justamente pausar todo tipo de ação, de execução contra a empresa recuperando, para ela ter um fôlego ali, que é de fato que ela possa, de fato, respirar, né? Esse é o grande objetivo. Porém, a gente sabe que o sócio avalista ele não fica suspenso o processo contra ele, tá? Já é um entendimento majoritário do STJ. Se o sócio da empresa ele for avalista, ou seja, ele for garantidor de alguma dívida que a empresa tenha, a dívida pode ir em cima do patrimônio do sócio, tranquilamente, tá? Então, beleza, professor, deferido o nosso pedido de recuperação judicial, maravilha, petição foi deferida, nós então, o juiz ele vai nomear um administrador judicial. Professor, quem é esse administrador judicial? O que ele faz? O administrador judicial, ele é um profissional idôneo, né? Preferencialmente advogado, economista, administrador ou contador, tá? Preferencialmente, não quer dizer exclusivamente. Então, o administrador judicial, ele nada mais é do que um profissional da área, né? Alguém que tenha know-how nesse assunto relacionado à parte empresarial, né? E aí, ele vai administrar a empresa em conjunto com o dono da empresa, com o sócio majoritário. Então, o administrador da empresa passa a ser agora o administrador juntamente com aquele nomeado pelo juiz. Então, os dois juntos irão administrar a empresa. O administrador judicial ele é mais um fiscal do juiz, tá? Por isso que é administrador judicial, porque ele é um homem de confiança do juiz e ele vai fiscalizar o papel do administrador propriamente dito, tá? Então, o administrador judicial ele vai atuar nessa área, nesse setor, tá? E aí, pessoal, deferindo, tudo dando certo, né? A gente passa para o próximo passo da recuperação, que é a verificação e a habilitação do crédito, foi o que a gente conversou na nossa aula passada, né? Sendo tudo ok, os créditos vão ser, então, depois dessa petição, tudo sendo deferido, né? Vai haver a publicação do edital, né, com os credores que vão receber, aí você habilita inicialmente de maneira administrativa, tá? Inclusive já vi isso questão de prova, tá? A primeira habilitação é a habilitação administrativa, que é esse parágrafo vermelho, tá? Que você habilita junto ao administrador judicial. E aí, pessoal, você vai corrigir, ó, administrador, ao invés de ter, tá, você botou aí que eu tenho para receber R$1.000, só que na verdade eu tenho 5 mil para receber. Não é R$1.000 não, tá errado. Então peço, por favor, que corrija. Isso tudo por e-mail, tá, pessoal? Por carta, como era antigamente. Hoje em dia é por e-mail, tá? Então, a primeiro momento é uma verificação e habilitação de crédito de maneira administrativa. Num segundo momento, após a publicação desse edital contendo todos os credores, aí sim nós vamos ter uma habilitação judicial. Aí você, no processo da recuperação, você entra com uma petiçãozinha de habilitação dos credores. Inclusive depois, deixa eu ver aqui se eu tenho. Deixa eu ver aqui, calma aí, que eu já... Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu acho, se eu não tiver aqui, eu tenho no meu pendrive. Deixa eu ver aqui só um segundo, que eu acho que eu tenho uma petiçãozinha de habilitação para mostrar para vocês. Não sei se está aqui, está no meu pendrive. Deixa eu ver aqui as empresas. Acho que não tenho não aqui. Está no meu pendrive. Depois eu mostro para vocês, tá? Mas eu tenho uma petiçãozinha que vai justamente de habilitação do crédito, tá? E aí depois eu mostro para vocês como é que é essa petição. Bem simples, né? Que você ingressa judicialmente, né? Para mostrar que de fato o valor ele está correto. Tranquilo? Beleza? Então esse é um primeiro momento que a gente viu na nossa aula passada, a habilitação e também a verificação, bem como as impugnações. Nós falamos sobre isso, né? Se porventura o valor que foi publicado
mesmo assim, depois da fase administrativa, depois da fase judicial, ainda assim, estiver equivocado, você, credor, você pode impugnar. Artigo 8º da legislação. Prazo de 10 dias. E esse processo, ele corre todo à parte, tá? Ele corre à parte, em paralelo, né? Ele é como se fosse um processo apenso, tá? Ao processo existente. Hoje, como é virtual, ele fica lá embaixo no ESAGE. Antigamente, como ele era físico, ficava de fato amarrado, né, no processo original, tá? E aí a habilitação nós já vimos, né, artigo 9º, e existe aquela habilitação retardatária, que foi onde a gente terminou a nossa aula passada, né? A habilitação retardatária é aquela, de fato, quando as partes perdem aí esses prazos para que habilitem os seus créditos, tá? Que a gente chama de habilitação retardatária. E com isso, com essa habilitação retardatária, quem chega de maneira retardado de atrasado, né, perde o direito de voto na Assembleia Geral de Credores, que é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Então, pessoal, nessas habilitações de credores, tudo estando certo, os créditos estando tudo ok, a gente vai marcar a Assembleia Geral de Credores. Aí eu vou pedir para vocês pegarem aí os vademecums de vocês, em especial a Lei de Falências, a Lei 11.101/2005, tá? E aí, nessa legislação, nós vamos para o artigo 35. 35 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, Lei 11.101/2005. Então, pessoal, estando tudo certo, todo mundo já habilitado, os créditos, os valores estão tudo ok, o que acontece? A empresa ela marca uma Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores é um momento que ela ocorre na recuperação judicial em que os credores se fazem presentes para discutirem como que a devedora vai pagar aquilo que deve. Então, por exemplo, geralmente são locais bem espaçosos, né? Eu, por exemplo, já fui em algumas, são auditórios, né? Ou são teatros, né? Geralmente a Recuperanda, ela organiza, como é que se diz? Reserva, né? Alguns locais bem espaçosos nesse sentido, né? Porque para muita gente, geralmente os credores todos vão para ser discutido aí com a devedora. Então, por exemplo, uma vez eu fui numa recuperação judicial no Eusébio, né? E lá ela reservou o auditório do hospital, né? Que é um auditório bem grande lá no Eusébio. E aí todo mundo, os credores foram para lá para poder haver a votação, né? Então, o que ocorre na Assembleia Geral de Credores nada mais é do que a recuperanda colocar em pauta a sua situação, bem como ela vai pagar aquele crédito que está devendo. Então, artigo 35. Ó. Na Assembleia Geral de Credores, terá por atribuições deliberar sobre, na recuperação judicial, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação. Então, é na Assembleia que a devedora vai apresentar um plano de recuperação judicial. O que é isso? Nada mais é do que um plano mesmo, pessoal. Ela vai chegar e falar assim, pessoal, eu estou devendo aqui R$1 milhão, certo? Esses R$1 milhão, o meu plano para a recuperação, o meu plano para o pagamento é o seguinte, eu vou parcelar esse R$1 milhão em, sei lá, 20 vezes, né? Pagando 50% daqui a 3 meses, ou seja, ela vai negociar. A devedora ela vai apresentar o plano de recuperação. Geralmente, na prática, esse plano é enviado para os credores ou então publicado no ESAGE, no Sistema da Justiça, coisa de 15 dias antes da Assembleia, tá? Geralmente é isso. E aí você já vai para a Assembleia lendo ou ter lido já o plano de recuperação, tá? Então, na Assembleia, a recuperanda, a devedora, ela vai, portanto, colocar em pauta tudo aquilo que ela vai fazer para poder pagar. Então, por exemplo, quando a gente foi nesse caso do Eusébio, né, que eu fui, a recuperanda, ela lá no meio da reunião, né, o administrador judicial é quem conduz essa Assembleia, e aí nessa condução, ele lá apresentando, contando um pouco a história da empresa, ele então falou, pessoal, é o seguinte, a gente vai participar de duas licitações, tá? Para fornecer, que era uma empresa de marmita, né? Muito grande, uma empresa gigante de marmita.
E aí nós vamos participar de 2 licitações, uma para a Petrobras, outra para o aeroporto aqui de Fortaleza. E aí, se a gente ganhar essas 2 licitações, tá, vai ser muito positivo e a gente vai conseguir pagar logo 50% da dívida. Então, nesse momento da Assembleia, foi interessante que o administrador ele pediu a suspensão da Assembleia de Credores. Então, ele falou assim, olha, eu vou pedir para vocês aprovarem a suspensão dessa Assembleia. Por quê? Porque daqui a 2 meses a gente vai participar de 2 licitações. Então, se a gente ganhar essas 2 licitações, o plano vai ser até diferente. Então, lembro que na hora a gente aprovou, sem nenhum mistério, não tinha pressa em receber aquele valor, né? Todo mundo aprovou, né? Porque a expectativa era boa, né? Era uma empresa muito grande, já tinha um know-how na parte de marmita, né? Para coisa da Petrobras, como é que é? Estrutura lá no meio do mar, né? De petróleo, né? Plataforma, né? Então, eles já serviam a Petrobras, então era uma grande chance deles ganharem essas licitações. Então, como a gente queria receber esse valor, né? Dinheiro, então a gente falou, não tem problema, fica então suspensa essa reunião, essa assembleia, para daqui a 2 meses a gente retoma. E assim foi feito. Foi suspensa a ação, eles ganharam a licitação, e aí voltamos com um plano de recuperação muito melhor até. Tá? Então, nesse plano, eles trouxeram várias formas de pagamento, formas de parcelamento, né? Foi de fato muito positivo. Tá? Então, é nessa assembleia que a gente aprova, rejeita ou modifica um plano de recuperação. Item B, a constituição do comitê de credores, tá? O comitê de credores, pessoal, é uma situação que ela pode ocorrer numa recuperação judicial, mas ela é mais difícil, é mais quando são grandes recuperações judiciais, tá? Os comitês de credores, inclusive, eu acho que eu tenho um slide aqui, deixa eu ver se eu falo sobre isso. Não falo não, eu tinha. Para mim eu tinha, mas não tem mais não, acho que eu apaguei. O comitê de credores, ele é para aquelas recuperações que são muito grandes. Por exemplo, a Oi, né? A Oi, se você for juntar todos os credores da Oi, você tem que reservar, por exemplo, um Castelão da vida, né? Que são aí 60 mil, 70 mil credores para receber dinheiro da Oi, né? Então é um negócio totalmente inviável, né? Então o que acontece? O que a recuperação judicial ela prevê? A criação de comitês de credores. Então, por exemplo, os consumidores da Oi podem formar um comitê. E aí tem um representante, alguma figura, não sei se vocês já viram, que existem aquelas ideias dos comitês dos consumidores, né? E aí criam ali, na verdade, um comitê, uma cúpula de 5, 10 pessoas que representam a classe dos consumidores, né, para aprovação de um eventual plano de recuperação. Então, os comitês de credores, eles são usados mais em grandes recuperações judiciais, né, que envolvem muitas pessoas, né. Então, por isso, nesse caso, cria-se os comitês de credores, que é o item B aqui da lei do artigo 35. O item C foi vetado, entender o pedido de desistência do devedor, e aí, se porventura o devedor quiser fazer alguma desistência, né? Nome de gestor do judicial, qualquer outra matéria que afetar os interesses dos credores. Então, tudo isso é discutido no âmbito da Assembleia de Credores, tá? A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por edital, artigo 36, tá? Com antecedência mínima de 15 dias, viu o que eu disse? O plano também é disponibilizado 15 dias antes. 15 dias de antecedência, o qual conterá local, data e hora da Assembleia, tá? Então, o juiz ele publica o edital, diz aonde que vai ser a Assembleia daquele credor, tá? Depois eu vou até pegar o edital, que eu já participei de algumas, e mandar para vocês no grupo, para vocês verem como é que funciona o edital, de fato, de uma Assembleia Geral de Credor, tá? E aí ele vai convocar local, data e hora para uma primeira convocação e uma segunda convocação, não podendo ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. Tem a ordem do dia, né, que é o grande assunto do dia, que é a recuperação judicial de uma determinada empresa, né, e o local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial. Hoje em dia não tem mais cópia, né, tudo é virtualizado. Então você já recebe ele em PDF, muitas vezes por e-mail, né? Ou no próprio site da Justiça, no ESAG, já está lá disponibilizado
o plano de recuperação judicial, né? Isso aqui, como era uma legislação de 2005, né, tinha certos, como era muita gente, né, geralmente eles falavam, olha, quem for para quem que o credor que quiser, né, na Xerox da Uninasal vai ter lá um rapaz entregando os planos de recuperação judicial. Então eles definiam também aonde era o local que você pegava o plano, né? Hoje em dia, como eu disse, isso não existe mais. Como o processo é todo virtualizado, inclusive você recebe isso por e-mail, ou então no próprio sistema do ESAGE já está lá disponível a figura do plano de recuperação judicial, tá? Então, isso tudo é na Assembleia, tá, pessoal? Assembleia Geral de Credores, tá? A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, tá? Que designará um secretário para auxiliar, tá? A Assembleia vai se instalar em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos. Então é tipo isso aqui, pessoal, tipo reunião do prédio, né? Do síndico, né? Tem que ter mais da metade dos moradores, né? Tem essa coisa toda, pronto. Aqui é tipo isso, né? Só que, na verdade, na primeira convocação, é mais da metade dos credores, tá? E numa segunda convocação, qualquer número que tiver lá presente participa da Assembleia, tá? Então, artigo 38, o voto do credor será proporcional ao valor do seu crédito. Isso aqui é interessante, tá? Voto proporcional ao crédito. Ou seja, se eu tenho R$ 1.000 para receber de um crédito de R$ 10.000, ou seja, meu voto é de 1%, né? 10%, né? Perdão. 10 mil, tem R$ 1.000 é o quê? É 10%, né, povo? 10%, Então, ele equivale a 10%. O voto ele é proporcional ao crédito. Uma vez eu fui para uma Assembleia Geral de Credores em que o meu cliente ele tinha para receber R$ 1.000. Era bem pouquinho. Mas eu fui mais pela confusão, né? Para poder participar lá da confusão. E aí o crédito, a dívida total era mais de 2 bilhões. Ou seja, R$ 1.000 eu não tinha nem direito a voto, praticamente, né? Que o voto é proporcional ao crédito. Você imagina aí, R$ 1.000 de 2 bilhões. Então não adiantava de nada, né? O meu voto e nada era a mesma coisa. Mas, de toda forma, eu fui mais pela confusão, né, do negócio. Então, o voto, ele é proporcional ao crédito que você tem, tá? Lembrando que esses créditos, eles têm hierarquias. Então, nós temos aí créditos trabalhistas, créditos com garantias reais, créditos quirografários, microempresa e empresa de pequeno porte. Crédito trabalhista é o crédito trabalhador. De fato, são os direitos trabalhistas que são devidos, que devem ser pagos ao trabalhador. Créditos com garantias reais, garantia real é que tem algum imóvel como garantia. Geralmente, essa segunda classe são os bancos, tá? Crédito quirografário são os créditos em geral. Qualquer outra dívida que a empresa tenha entra como crédito quirografário. E o quarto, microempresa e empresa de pequeno porte. Ou seja, se uma credora for microempresa ou empresa de pequeno porte, é a última a receber, tá? Então, pessoal, diante de todo esse cenário aqui da Assembleia Geral de Credores, deixa eu abrir aqui o 45, diante de toda essa figura aqui da Assembleia Geral de Credores, 42, aliás, considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações de plano de recuperação, composição dos comitês da forma alternativa. Ou seja, o plano ele vai ser aprovado se tiver maior do que mais de 50% do valor total dos créditos. Isso é importante, tá? Por quê? Porque não é o quantitativo de pessoas, é pelo valor do crédito. Então vamos lá. Se eu tiver o crédito, vamos lá, a dívida é de R$ 1 milhão, tá? Beleza. Eu sozinho, Márcio, sou um funcionário da empresa e eu sozinho tenho R$ 500 mil para receber. Ou seja, 50%, né? Beleza. Vamos supor que existem outros 5 funcionários que recebam R$ 100 mil cada um. Totalizando aí, então, a soma, né? 500 mil meu com mais 100 mil de cada um dos outros 5 dá 1 milhão, né? Beleza. Então, vamos supor nessa situação, né? De que são 6 pessoas para receber, eu para receber 500 mil e outros 5 para receber 100 mil cada. Se eu convencer uma pessoa a aprovar o crédito,
o plano vai ser aprovado. Ah, professor, mas 4 votaram contrários. Só vocês 2 foram favoráveis. É 4 contra 2. Sim, mas a aprovação do plano, o artigo 42, diz que é em relação à maioria dos créditos. Então, nós 2 juntos, eu e o João, exemplo, a gente tem 600 mil reais. Então, é mais do que vocês 4 juntos, que daria 400 mil. Então, não é quantitativo de credor, é quantitativo de crédito, tá? Esse é um detalhe importante que questãozinho de OAB, questãozinho de concurso, adora te pegar nessa casquinha de banana, né? Ele te faz toda uma cena, né? Bota um cara para receber R$ 1 milhão e 50 mil pessoas para receber R$ 1.000. Aí diz, 50 mil foram contrários e um foi a favor. O plano é aprovado? É aprovado. Por quê? Porque ele representa mais de 50% do crédito total, tá? Então, é uma questãozinha que pode induzir a erro, já vi em prova de concurso, né? Então é bom a gente ficar ligado nesse detalhezinho, porque volta e meia pode ser cobrado de você, tá? Prova de OAB, prova de concurso público, eu adoro perguntar esses detalhezinhos para te derrubar mesmo, tá? E aí, o plano de recuperação vai ser apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão. E aí, como eu disse, nesse plano, lá na Assembleia de Credores, vai ter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação. Então, a empresa ela vai falar nesse plano como ela vai fazer para se recuperar, vai demonstrar a sua viabilidade econômica. Ela vai dizer, pessoal, aqui está meu plano, eu estou devendo R$ 1 milhão, mas eu quero demonstrar a minha viabilidade. Eu sou uma empresa, como aconteceu com essa que eu fui, que eu vou participar de 2 licitações. Então a chance é muito alta de eu ganhar dinheiro. Então vale a pena vocês aprovarem o meu plano. Um laudo econômico-financeiro, vai ter um laudo dizendo acerca da avaliação dos bens da empresa, os ativos que ela tem, né? Vai ter um laudo econômico. Olha, essa empresa, pessoal, ela fatura em média, sei lá, R$ 200 mil por mês. Então tem uma grande chance dela conseguir pagar o que ela deve a vocês. O que eu quero mostrar com isso é que no plano de recuperação, a empresa ela vai fazer de tudo para mostrar aos credores de que ela é viável, de que ela tem condições de honrar com o pagamento. Essa é a ideia do plano. O nome que está falando é um plano de recuperação. Então ela vai mostrar um plano de como ela vai fazer para recuperar. Beleza? Tranquilo? Artigo 50, bora ver. Artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial. E aí, pessoal, ele vai trazer várias formas, tá? Que a empresa ela pode se utilizar como forma de recuperar a empresa. Então tem concessão de prazo, ela pode pedir, eu vejo pagar em 1 ano, vou pagar em 10 anos, né? Cisão, incorporação, fusão, ou seja, a empresa ela pode vender parte dela, ela pode se juntar com outra, incorporar, pode transformar a sociedade empresarial, ou seja, aqui no artigo 50, vocês vão ver, tem um lastro, né, um vasto, na verdade, número de incisos, são 16 incisos, tá? 16 formas que a empresa ela tem de se recuperar, tá? Então ela pode vender parte dela, ela pode fazer venda parcial dos bens, unidade produtiva isolada, a famosa UPA, né? Unidade produtiva isolada, UPI, né? A UPI são partes da empresa, né, que por si só já faturam. Então ela pode vender parte dela, pode aqui realizar um trespasse, arrendamento de estabelecimento. Trespasse, lembra que a gente falou no semestre passado? É a compra do estabelecimento empresarial, é o contrato de trespasse. Então a empresa ela pode vender parte do seu estabelecimento, ou seja, o artigo 50 tem 16 formas que a empresa ele dá várias opções. Se a empresa fala assim, eu não sei o que eu faço, não tem problema. O artigo 50 ele elenca 16 formas que você, empresa devedora, pode se utilizar para arrecadar dinheiro, tá? Então ele vai falar muitas formas aí. Agora, cuidado, crédito trabalhista, o prazo ele não pode ser superior a 1 ano. Seja a dívida, você não pode chegar e falar assim, os trabalhadores eu vou pagar em 10 anos. Não. O prazo para você pagar a dívida trabalhista não pode ser superior a 1 ano. É o único que exige isso.
O resto você pode se virar nos 30. Mas o trabalhador não pode esperar mais do que um ano para receber as verbas trabalhistas, justamente porque são verbas alimentares, tá? E por serem verbas alimentares, são protegidas aí pelos nosso ordenamento jurídico, tá? E aí, pessoal, se porventura, o nosso plano de recuperação judicial não for aprovado, professor, vamos falar aqui as duas opções, na verdade, né? Se o plano ele for aprovado, maravilha, né? Se a empresa chegar, pessoal, meu plano é esse, ó, pagar em 10 vezes, dividir aqui, fazer isso, fazer assado, vocês aceitam? Aceitamos. Então, foi aprovado, o plano segue para prosseguimento, né? Então, o que está lá no plano? Vou te pagar daqui a um ano. Pronto, daqui a um ano ela começa a pagar. Então, beleza. Agora, se ela for rejeitada, se o plano for rejeitado, aí, pessoal, há aquilo que a gente chama de convolução em falência. Convolução em falência é quando o plano de recuperação ele é rejeitado e a empresa que está em recuperação automaticamente entra em falência. Então, uma vez eu estava numa Assembleia Geral de Credores, acho que eu já contei essa história para vocês, e aí tinha um colega advogado que ele era um credor trabalhista. Ele trabalhava para a empresa, né, como advogado, carteira assinada, e aí a empresa não pagou seus honorários. E aí a gente estava nessa Assembleia Geral de Credores, etc., lá acontecendo, e aí na hora de votação, para ver se aprovava ou não aquela recuperação, esse colega ele foi contra. E aí o voto dele, ele era a maioria do trabalhista. Então, se não for aprovado por maior do que 50%, é rejeitado. Então, na mesma hora, todo mundo se reuniu com ele e falou assim, meu amigo, calma aí. Se você não aprovar esse plano, a gente vai para falência. E qual é a consequência, professor, de ir para falência? Isso é ruim? É muito ruim. Porque em recuperação, a empresa ela funciona. Ela está funcionando, ó. Ela está ali aberta. Pode ter reduzido o quadro de funcionários, mas ela está em funcionamento. Quando eu digo que ocorre a convolução em falência, quando a empresa ela pula de recuperação para a falência, automaticamente se encerram as atividades. Então a empresa não fatura mais nada, os funcionários são todos demitidos, né? E aí eles viram, na verdade, eles entram numa massa falida. E aí é ruim isso, porque é muito melhor você receber um dinheiro, a prestação, mas recebe, do que não receber praticamente, porque você vai ter uma massa falida, vai ter que vender tudo, fazer leilão para poder pagar a galera. Então ninguém quer na recuperação judicial que uma empresa ela vá para falência, só se de fato for a necessidade. Então nesse caso, a gente conversou com um colega, na hora lá foi suspensa a assembleia, explicamos a ele qual era a consequência da rejeição do voto dele, né, a negação do voto dele. E aí ele, desculpa, não sei o que, não sabia, né? Então ele nem sabia, ele atuava na área trabalhista, ele nem sabia que se ele rejeitasse aquele pedido, aquele plano, automaticamente iria ocorrer a convolução em falência, tá? Então, é um casozinho engraçado, mas que de fato ocorreu para representar a importância da recuperação judicial. As empresas não querem ir para a falência, justamente por essa questão aí do fim aí das atividades, né, do encerramento das atividades e de todo o impacto que gera, né, acerca da recuperação, tá? Então, pessoal, eu não vou esticar muito, essa matéria só faltam 3 slides. Estão vendo como é que a gente consegue andar bem nessa via virtual, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver só se tem o William perguntou o quê? As despesas das reuniões de credores é bancada pela própria devedora, tá, William? A própria devedora é quem, de fato, deixa eu parar aqui a apertar se vocês me verem. Pronto. A própria devedora é quem banca tudo, tá, William? Ela vai reservar um auditório, ela vai pagar o coffee break, né? Ela que organiza tudo, a própria devedora, tá? Pessoal, então, hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho mais curta, mas é mais porque a gente está chegando ao fim da recuperação e eu não queria terminar a recuperação para a nossa próxima aula ficar só fazendo revisão. Prefiro, então, na próxima aula a gente terminar o assunto da recuperação, aí na outra a gente fica fazendo revisão, exercícios, até a nossa avaliação, tá? Então, a gente está já caminhando para o final, porque eu não quero fazer recuperação e falência na mesma prova. É bom de fazer divididozinho, fica menos conteúdo, vocês já vão lendo com calma, tá? Então, a gente já está chegando na fase final da recuperação,
A gente já viu o deferimento, a habilitação dos credores, né? Já vimos toda essa questão e agora a gente está entrando já para o plano de recuperação. O plano ele foi aprovado, maravilha, segue para a aplicação, né? Para o pagamento. Se não for aprovado, há aquilo que a gente chama de convolução em falência. Beleza? Tranquilo? Então, por hoje, pessoal, hoje eu vou encerrar nossa aula, tá? Porque não quero esticar, porque se eu for esticar, acaba a matéria hoje, né? Então, eu prefiro a gente pausar por aqui, vocês deem mais uma lida nesse conteúdo da recuperação judicial, tá? E na nossa próxima semana, a gente retoma com o assunto da recuperação judicial. Beleza? Aí, provavelmente, a gente vai terminar o conteúdo já da recuperação na nossa próxima aula, tá? Porque aí, para V2, fica a falência. A gente divide dessa forma. Primeiro V1, recuperação, e na V2, falência. Tranquilo? Show de bola? Pessoal, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje, tá? Eu vou colocar depois no nosso canal, né, lá